É muito bom encontrar todos vocês aqui. E, como o Daniel acabou de dizer, nós acreditamos realmente que existe uma missão especial para nós que falamos português, no meio das pessoas que são de outra língua, de outra cultura, ou mesmo para que haja, porque há uma importância da sua língua materna, de você ter contato com a sua língua materna, de você encontrar as pessoas que pensam como você, ou que falam a sua língua, e a mensagem ela flui melhor quando você entende ela mais a fundo. E esse é um momento que nós reservamos para nós conhecermos um pouquinho do valor que tem as nossas igrejas de língua portuguesa nas comunidades onde elas estão. E hoje nós vamos ver aqui um pouquinho de uma história que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica. Eu vou chamar aqui o pastor Ricardo Pereira, que ele vai nos ajudar aqui a nós contarmos um pouquinho dessa história, que mostra essa importância mesmo de termos uma igreja de língua portuguesa ali naquele local. E eu começo dizendo que no ano de 2009, as ofertas do 13º sábado foram enviadas, inclusive para a Bélgica, e ali foi contada a história de um casal que havia recém se convertido na nossa igreja, que continuam firmes, agora eles voltaram a morar no Brasil. E esse casal, ele não sabia que ao eles se converterem, eles tiveram uma história muito bonita, realmente ele era envolvido com o jogo, perdia tudo que ele ganhava no jogo, e ele conheceu a verdade, se converteu, se batizou, e sem saber realmente a sequência é incrível, porque é Deus que planeja tudo, de que a conversão dele iria causar no futuro, ia estar ligado a uma outra história de uma outra conversão, que o pastor Ricardo vai mostrar um pouquinho para nós dessa história agora. Boa tarde. Que bom estar aqui. Eu fiquei muito feliz em ouvir o Daniel falando um pouquinho sobre o CELP. Eu estou hoje na Europa, sou pastor aqui, graças ao CELP. Em 2011, eu fui para o Japão, fiquei ali como missionário com a minha esposa por 2 anos. O pastor o Dailson esteve lá conosco, bem no momento quando estávamos chegando, ele fez um acampamento ali no Japão com a gente. Quando estávamos para sair do Japão, surgiram 10 oportunidades como missionário pelo mundo. Algumas delas no Oriente Médio, Canadá, Estados Unidos, e surgiram 3 na Europa. E o CELP foi quem foi o intermediário que conversou com a Federação Belga e nos trouxe para ficarmos ali por 2 anos. E com o trabalho que foi desenvolvido e foi feito ali, a Federação Belga nos convidou a permanecer, nós permanecemos, e já estamos há 5 anos ali em Bruxelas. Hoje eu sou pastor da Igreja de Língua Portuguesa de Bruxelas e também responsável pelo evangelismo na Federação Bélgica-Luxemburgo. E isso tudo foi o CELP que ocasionou isso. E nós pudemos desenvolver um trabalho com a comunidade de língua portuguesa ali em Bruxelas e conhecemos o Maurício e a Alessandra. E a gente quer contar um pouquinho para vocês da história deles. Como foi que isso aconteceu? Eu aprendi algumas lições e eu imaginava que seria realmente algo positivo, aquilo que nós decidimos quando chegamos ali. O Maurício é alguém que faz amizade muito fácil com todo mundo, ele é sanguíneo. Então, chegou, ele já vai abraçando, já vai conversando, já visita, já convida para ir em casa. E a gente fez amizade 5 anos atrás, em 2014, quando a gente chegou ali. E o Maurício tem uma história interessante, mas nós tomamos algumas decisões na nossa igreja que possibilitaram com que ele hoje fosse um membro da nossa igreja. E a Alessandra também, a família. Foi algo que foi desenvolvendo ao longo de 5 anos. Uma coisa que, eu vou fazer algumas perguntas para eles, mas é uma coisa para vocês pensarem, para vocês refletirem lá na igreja de vocês, na comunidade de língua portuguesa, na cidade, no país de vocês. Assim que nós chegamos em Bruxelas, eu conversei com a igreja e nós tomamos uma decisão. Normalmente, na nossa igreja, nós seguimos o manual da igreja. O manual da igreja é um conjunto de regras, mas não seriam exatamente regras, são sugestões ou orientações que nós podemos e devemos seguir. Mas nem sempre a gente deve seguir ao pé da letra, porque ali não é a Bíblia. O ser humano está acima disso. Então, normalmente, a gente não convida para participar na música na igreja ou para se envolver em alguma atividade na igreja alguém que não é um membro batizado. Mas em Bruxelas nós tomamos algumas decisões. As pessoas que estavam frequentando a igreja, estão fazendo um estudo bíblico, estão se desenvolvendo e crescendo espiritualmente, nós convidamos sim para participar. E o Maurício foi alguém que nós convidamos para participar. E ele se envolveu com a música, ele participou com a música, até hoje participa, é um líder do nosso grupo de louvor.
E ele permaneceu ali na igreja, vindo, frequentando, enquanto ele estava crescendo espiritualmente, enquanto os estudos estavam sendo feitos. A Alessandra, a esposa dele, vinha, participava, frequentava, mas ela era membro de uma outra denominação, de uma outra igreja, e ela foi muito bem recebida, foi, né, mantendo a amizade conosco. Eu queria perguntar para eles algumas coisas. Maurício, você nasceu e cresceu numa igreja, sua família era membro da Igreja Adventista na Bahia, no Brasil, não é isso? É isso. Isso. Esse é o Carlinhos. Fala. Alô, igreja, boa noite. Boa noite, igreja. Agora ficou tímido, tá vendo? É assim. É isso, eu sou filho de... Sou adventista de berço, né? Salvador, Bahia. Você estudou em São Paulo, no Colégio Adventista? Estudei no colégio na Bahia, no IAN. Depois fui para São Paulo. É isso. Quando você veio para a Europa? Eu vim para a Europa em 92. E você foi para que país? Para a Bélgica, Bruxelas. Depois você mudou para Luxemburgo, ficou lá quantos anos? Depois fui a Luxemburgo, onde fiquei 17 anos. Esse período você teve afastado da igreja, você passou um momento assim distante. Chegando na Europa, eu creio, não vou nem contar a história, porque a história é muito longa, né? O fato de ter me separado da igreja, mas fiquei praticamente 18 anos, eu acho, na vida boêmia, né? E no ano de, acho que faz 7 anos, 8 anos, eu tive um reencontro com um amigo, nos conhecíamos já há praticamente 25 anos, e quando o conheci, era uma pessoa que jogava muito, tinha uma vida também bastante devassa, né? E eu encontrei exatamente num canteiro de obras. E essa pessoa estava bem diferente, bem falando tranquilo, uma pessoa calma. Isso me deixou um pouco com interrogações. E eu perguntei para ele, mas você está diferente, rapaz? Aquela pessoa que eu conheci, que jogava e curtia as noites de Bruxelas, não é? Hoje está aí tranquilão. Ele me falou, sou adventista do 7º dia. Aquilo foi um tapa de luva, né? Eu que estava tanto tempo longe. Aí eu contei para ele a minha história. Eu sou adventista de berço, nasci na igreja, filho de pessoas da igreja, estudei em colégio interno, e chegando aqui na Europa, me afastei. Eu sei que em seguida, no sábado seguinte, ele me levou à igreja. Aí foi um chororô, a igreja me recebeu, e daí eu nunca mais saí. Voltei, fiquei lá mesmo, no meu cantinho, quietinho. E foi um processo que não foi com pressa, né? A gente foi indo, porque, deixa eu contar para vocês, faz um mês, a Alessandra e o Maurício foram batizados no Rio Jordão, em Israel, numa viagem que nós fizemos para lá. Foi uma bênção, foi um momento, foi um sonho realizado, foi algo fantástico. Eu queria fazer uma pergunta para a Alessandra. Às vezes, a gente vê isso, talvez nos nossos países de origem, a gente tem um pouquinho de pressa de ver a pessoa se batizando. Nós fazemos um estudo bíblico, às vezes 3 meses, 6 meses, e a gente quer que a pessoa tome uma decisão. O que eu aprendi na história deles é que a gente não precisa ter pressa. Deus tem o seu tempo. Algumas pessoas vão decidir em alguns dias, alguns vai levar algumas semanas, para alguns meses e para alguns anos. Deus está fazendo um trabalho, o Espírito Santo está fazendo um trabalho. A Alessandra, ela veio de uma outra denominação, ela frequentava a nossa igreja, ela vinha de vez em quando. E eu acho interessante que há 2 anos atrás, ela já frequentava a igreja já fazia uns 2 anos. Alguém falou para ela assim, isso acontece na igreja da gente, falou assim, e você, quando é que você vai se batizar? Eu imagino o que ela pensou naquele momento. O que você pensou naquele momento, Alessandra, quando alguém te perguntou isso? Eu pensei que eu já era batizada, né? Então que eu não para quê, né? Não precisava, né? Não precisava. E o que aconteceu nesses 2 anos que esse ano você resolveu, você decidiu? E não, eu realmente preciso me batizar. Assim, foi um conjunto de coisas, né, que foram acontecendo. Eu creio que Deus nos leva às vezes por caminhos situações em que a gente se vê assim meio que sem saída. Então, foram algumas situações que aconteceram na minha vida, né, pessoal, em casa, na família, em que eu falei, eu não tenho outro caminho, esse é o caminho a seguir. E aí eu comecei, né, foi quando eu te falei, comecei a estudar mais, a me dedicar a tudo, e aí foi quando realmente o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu senti que era o momento e que eu precisava disso. Então, veja, só uma lição para nós aprendermos. O que são 5 anos? Esse foi o tempo de amizade e o tempo que demorou. A gente visitando, fazendo os estudos, sexta-feira à noite. Quantas vezes, né? Para que chegasse o momento desse batismo que aconteceu em Israel, no Rio Jordão, um mês atrás. O que são 5 anos diante da eternidade?
Nada. Vale ou não vale a pena a gente orar, se dedicar, esperar, ter paciência, junto com a pessoa para que ela amadureça, cada um no seu tempo. É isso que a gente tem que fazer com uma igreja de língua portuguesa aqui na Europa. Nós estamos num contexto diferente dos nossos países de origem. E realmente pode ser que demore mais esse trabalho de amadurecimento. E hoje a gente está tão feliz porque o Maurício e a Alessandra são líderes da nossa igreja. O último sábado de agosto, o Maurício vai estar assumindo o púlpito da nossa igreja, a Alessandra já está na escala. Né? E eles são líderes e já estão ajudando nos ministérios da igreja, estão super envolvidos e vão permanecer assim, porque a gente não vai deixar eles à vontade, não. Que Deus abençoe vocês e que o testemunho de vocês sirva de exemplo para que as outras igrejas possam também ter uma experiência como essa. Ele queria falar bom dia, não vai falar boa noite agora. Boa noite, igreja. Não saiu ainda, mas o Carlinhos já faz oração em público lá na nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. Eu não sei se vocês pegaram o link, mas a história que eu contei para vocês, que foi da Carta Missionária em 2009, foi a conversão do amigo boêmio do Maurício, que depois ele encontrou, quer dizer, e esse batismo gerou agora o batismo de mais uma família inteira. Amém, né? É uma bênção, realmente.